Muito bom dia a todos. É com gosto que estou aqui uma vez mais. É agosto, já ainda alguns estão de férias, mas graças a Deus pelo número dos remidos que aqui estão e daqueles que ainda não são remidos, mas que a oferta da salvação de Deus também é extensível a eles. Da última vez que aqui estive convosco a falar da palavra de Deus, falei-vos um título assim um pouco bombástico, baseado num livro que tenta desmistificar algumas ideias feitas que estão erradas, ou pelo menos estão mal compreendidas. E falei-vos na última vez de um tema talvez um pouco mais complexo, mas desta vez vou falar de um tema bastante mais simples, mas penso eu mais urgente. E vamos começar, como da última vez, por algumas ideias feitas que as pessoas têm, que muita gente pensa que é verdade, mas são mentira. Não sei se sabem, os ovos, o pior sítio para guardar os ovos é na porta do frigorífico. Eu sei que os frigoríficos vêm com aquele espaço para os ovos, mas ouve-se dizer que é mesmo o pior sítio para os guardar. O Gandhi nunca ganhou o Prémio Nobel da Paz, apesar de muita gente pensar que ganhou. Dinheiro é a raiz de todos os males. Não está na Bíblia. Muita gente pensa que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas quem conhece bem a palavra de Deus sabe que diz o quê? O dinheiro é? O que é a raiz de toda a espécie de males? O amor do dinheiro, exatamente. Um bocadinho de conhecimento da palavra de Deus desmistifica muita coisa. Não se diz João Félix, como se ouve na comunicação social, como o próprio diz, mas lê-se Félix. E não se diz Corsa, mas Corsa. Não se diz, nem se escreve logotipo, diz logótipo. Isto também descobri há pouco tempo, há relativamente pouco tempo. O SOS não significa Save Our Souls, foi algo que depois as pessoas começaram a dizer, mas Save Our Soul, SOS, é uma das maneiras mais fáceis de escrever no código Morse. 3 tracinhos, 3 pontinhos, 3 tracinhos, penso que é assim. Einstein não era mau aluno, não, como algumas pessoas dizem. Einstein também era mau a matemática e vejam o que é que ele deu. Não é verdade. E o diamante não é carvão sob pressão. Algumas pessoas, para frases motivacionais, dizem: lembra-te que um diamante era um bocado de carvão que foi pressionado, foi exercida a grande pressão e ele tornou-se num pedaço de diamante. Não é verdade. Indo para o domínio da palavra de Deus. Anjos não têm necessariamente asas. Quando a palavra de Deus fala de anjos com asas, dá-lhe os nomes de serafim ou de querubim. Não havia 3 reis magos, não há indicação de que fossem 3, é por causa dos presentes, dos 3 presentes que trouxeram. Não há indicação de que fossem reis, apenas diz, vieram o quê? Uns magos. E os nomes são tradição. Se bem que pode-se tirar... Eu gosto muito, há uma história muito bonita, que é o quarto sábio, que fala do Artaban, que se perdeu dos outros 3, e é uma história lindíssima. Mas não é bíblica, mas é muito, muito bonita, e já vi essa história dramatizada e é muito bonita. Não, a evolução não diz, os evolucionistas não dizem que o homem veio do macaco, mas sim que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Portanto, quando nós tentamos rebater certas ideias evolucionistas, devemos ter algum cuidado. Há um livro que se chama O Céu Existe Mesmo, de uma criança que morreu, e há pessoas que depois voltou à vida e que viu coisas no céu. Também há de um chamado pastor pentecostal que passou 23 minutos no inferno e fala disso como se fosse real. Há uma ideia comum que já vi mencionada em pregações, que Pilatos, mais tarde, depois de ter lavado as mãos, e daí vem a expressão lavar as mãos como Pilatos, que está na Bíblia, mais tarde ficou louco e estava sempre a lavar as mãos. Isso é uma ideia, uma coisa que se conta, e depois nós ouvimos o pregador a dizer, não questionamos, e formam-se ideias. E aquilo que eu digo também espero que vão ver. Olha, vamos lá ver se aquilo que Daniel está a dizer é mesmo assim ou não.
Pessoas que acreditam no santo sudário, que é aquele tecido que foi colocado, supostamente colocado no rosto do Senhor Jesus Cristo. Muita gente acredita que Maria Madalena era prostituta. Daí vem uma expressão muito comum no português, que é o quê? Qual é a expressão portuguesa que se diz que tem isto por base? Chorar como uma Madalena arrependida, não é? Com a ideia de que aquela mulher de João 8, de João 8, ou aquela que enxugou os cabelos do Senhor, chorava e depois limpava com os seus cabelos, era Maria Madalena. Nada diz na Bíblia que Maria Madalena é prostituta. Infelizmente, a tradição dita cristã pegou em duas mulheres, duas Marias, e levou uma à condição de quase deusa e outra rebaixou à condição de prostituta. Jesus disse: não julgueis. É verdade que disse, mas disse mais coisas. Não julgueis para que não sejais julgados. Mas também diz noutra passagem: julgai segundo a reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Isto tem uma boa explicação porque é que ele diz não julgueis. Não é, olha, Jesus é tão bom, ele não coloca em causa as decisões de ninguém, ele deixa andar tudo. Podes viver a tua vida como quiseres, que ninguém tem direito de julgar. Não é isso que ele diz. O que ele diz é: se tu quiseres julgar alguém, lembra-te que vais ser julgado segundo a mesma bitola. Essa é a ideia da expressão. Da última vez falei sobre ovelha, rebanho e pastor. Estejam descansados, não vou falar outra vez do tema assim em profundidade, vou só relembrar aquilo que falei. Eu considero que membro, corpo e cabeça são conceitos mais adequados à Igreja, corpo de Cristo, e são exclusivos da Igreja. Por vezes, quando usamos termos que estão destinados a Israel, pode levar-nos a confusão, porque já não sabemos se estamos a falar da Igreja ou se estamos a falar de Israel, que tem esperanças, tem vocações, tem evangelhos diferentes. Pode trazer confusão e depois nós estamos à espera que Deus faça as coisas que Deus não faz. A tal apropriação de bênçãos. Falei-vos que as ovelhas do aprisco de João 10, não, o Senhor Jesus Cristo não se está a referir à Igreja, não vou estar a explicar isso agora. As 99 ovelhas não são os salvos, mas os justos, aqueles justos, aqueles que se achavam justos, que se achavam bons, os fariseus do tempo do Senhor Jesus Cristo, que não necessitam de arrependimento. Falei também sobre isso. O que é que a parábola da ovelha perdida fala? Fala de como o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar os judeus que reconheciam que estavam numa condição de perdição. Agora, pessoalmente eu evito estes termos. Ovelha, rebanho, pastor. Se bem que há uma expressão que eu gosto muito do nosso irmão Fernando Quental, ele diz que o pastor deve cheirar a ovelha. Eu gosto bastante dessa expressão. Ou seja, o que é que ele quer passar a ideia? Que aquele que lida com os crentes, que tem os crentes à sua responsabilidade, deve cheirar. Ou seja, deve estar envolvido. Eu gosto muito dessa analogia. Pessoalmente evito, mas gosto. Gosto dessa em particular. Pessoalmente evito. Mas, se alguém usar a parábola da ovelha perdida, outra qualquer, para pregar o Evangelho, que alguém possa vir compreender a necessidade que tem de se reconciliar com Deus devido a ouvir a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, Gênesis 5, Gênesis... qualquer passagem. Deuteronômio 28, aquela que fala de que o Senhor vai castigar se vocês não andarem nos meus caminhos. Se pudermos expor o Evangelho da graça de Deus, eu alegro-me. Como diz o apóstolo Paulo, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Vamos passar ao tema de hoje, que é ideias erradas sobre o que é igreja. Ser igreja. Há pessoas que, e eu espero que ninguém pense desta maneira. Eu assisto na igreja das Fontainhas. Ninguém pense isto. Por favor, igreja não é uma coisa que nós vamos assistir. Assistam a um espetáculo musical, a um espetáculo desportivo. Não se assiste numa igreja.
É assim, o único tipo de assistência que há numa igreja é nós darmos assistência uns aos outros. Não é algo que vocês vêm aqui ao domingo de manhã e assistem. Não, isso não é ser igreja. Isso é uma ideia completamente errada e que vem de quê? De séculos e séculos. De um clero que realizava os serviços religiosos e as pessoas que vinham para serem servidas. Mas isso é uma ideia estranha à palavra de Deus, àquilo que Deus quer para hoje. Frequenta a igreja. Se eu disser eu frequento um ginásio, se eu disser frequento uma associação ou um clube de qualquer género, tudo bem. Agora, frequenta a igreja, devemos ser mais exigentes em relação a isto, em relação a nós, quanto a isto. Vou à igreja. É assim, às vezes pode sair, mas devemos analisar bem, pensar, é mesmo isto que eu faço? Eu assisto, eu venho aqui, assisto e vou embora e é só aqui uma hora. Ou como eu costumo dizer, um bocadinho mais quando é o Daniel a pregar? Não, não pode ser. Não, eu posso dizer, vou às compras, ou vou passear, ou vou de férias. Não se vai à igreja. A igreja não é um lugar. Claro que nós temos ali, penso que temos um placar a dizer Igreja Evangélica em Fontanhas. Penso que é assim. Não estive a ver antes de entrar, mas penso que é assim. Claro, o que está ali a dizer é, aqui congrega-se os crentes, a representação da Igreja de Corpo de Cristo nesta localidade. Mas o lugar não é, a Igreja não é um lugar. Claro que depois acaba por se confundir, não é? E não estou a dizer que esteja errado, vamos à igreja, mas devemos pensar, é mesmo isto? A igreja é só ali, aquele sítio? Não. Não se vai à igreja, é-se igreja. Ou seja, nós devemos ser igreja. Outra ideia errada é, lá tenho eu de ir à igreja, porque o meu pai obriga-me, ou por outra razão qualquer. Ou porque se eu não for, as pessoas vão julgar-me. Não deve ser, tenho de ir. Não é uma obrigação. Não deve ser uma obrigação, mas sim gratidão. Eu vou porque estou agradecido a Deus por aquilo que Ele fez por mim. Este aqui irrita-me solenemente. Alguém que pense que anda numa religião, que está aqui e que pensa que anda numa religião. Eu espero que removam essa ideia errada da vossa mente e façam algo quanto a isso. Porque religião é algo que nos religa com Deus. E não é a religião evangélica que vai salvar. Não é a religião qualquer outra que vocês possam pensar que vai salvar quem quer que seja. Que vai religar quem quer que seja a Deus. A religação não está ali mal, é mesmo assim. Religação, que é a ideia da religião. Religação e religião são palavras relacionadas ou até sinónimas. Que a ideia de religião é religar com Deus. A única forma de nos religarmos com Deus é através do Senhor Jesus Cristo, da sua obra redentora, do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso lugar. Como nós podemos, há poucos minutos, relembrar uma vez mais. Também não deve ser um dever, algo que eu devo fazer. Algo que Deus espera que eu faça e, portanto, eu faço aquilo. E isto também resulta de quê? De séculos e séculos de ir à missa. Ir à missa ao domingo de manhã e também há a oportunidade de se ir ao sábado para depois poder fazer outras coisas ao domingo. Penso que existe isso. Infelizmente, mesmo no meio evangélico, digamos assim, há pessoas que vão à missa ao domingo. O Senhor merece muito mais. O Senhor merece muito mais do que eu ver a minha relação com Deus como algo que eu vou ali, aquele sítio, porque é suposto ir, e vou e já cumpri a minha obrigação para com Deus. Como eu costumo dizer, temos 168 horas numa semana e dedicamos 1 hora
É esta relação que eu digo que é importante para mim, que eu quero que os meus filhos pensem que é importante para mim, e eu dedico quanto? 0,6% do meu tempo da semana. Também, por vezes, usa-se, em português nem tanto, mas usa-se serviços religiosos. Nós realizamos aqui serviços religiosos. Claro que aquilo que eu estou agora a fazer é o meu serviço para convosco. Ontem, depois de uma viagem cansativa, amém? Amém, vida? Pedro, uma vez numa viagem cansativa do sul até ao norte, estive a ultimar estes pensamentos para vos servir agora. Mas a igreja é muito mais do que isto. Isto é um dos ministérios que se pode fazer na igreja. E nós devemos pensar, não é para sermos servidos, eu vou aqui e serve-me algo, que eu posso gostar ou não, que eu posso valorizar ou não, mas sim, devemos servir uns aos outros. E já vamos ver isto. Eu vou lá para ser abençoado. E há pessoas que podem pensar, eu vou lá e não sinto que não recebi nada. A igreja deve ser mais dar do que receber. Eu gosto muito de uma expressão que normalmente é associada aos casamentos. É um provérbio búlgaro que diz: o casamento é um pote de mel no qual cada um deve colocar mais mel do que aquele que tira. E se fizer isso, o pote de mel vai estar sempre cheio. Agora, se alguém pensa no casamento só como algo que eu posso tirar, que eu posso beneficiar, o mel vai-se embora no instante. E a relação da igreja deve ser a mesma coisa. Eu devo estar mais disposto a dar do que a receber. Vou ouvir um sermão. Alguém preparou, eu vou ali ouvir um determinado sermão. Claro que por vezes podemos ir a alguma ia dizer, a uma igreja, não é? Podemos ir a um templo onde é pregada a palavra de Deus, que não na nossa igreja local, e ouvirmos uma pregação que alguém dedicou horas de estudo e de oração para apresentar. Isso é útil, mas deve ser muito mais do que isso. Deve ser muito mais do que, olha, vou ali ouvir aquele indivíduo a falar durante algum tempo. E, muito grave, eu vou para que Deus se agrade de mim, para ganhar o favor de Deus. Vir aqui, estar aqui, não só estar aqui, mas tudo o resto de que é ser igreja, deve ser uma consequência natural de ser salvo. Não, eu vou na esperança de que Deus se agrade de mim e me conceda o dom da sua salvação. Eu recordo-me, já há muito tempo, numa série humorística, satírica, satirizava muita coisa americana e mundial, em que havia um episódio em que, já não sei bem como, mas a personagem principal ia para uma ilha deserta, uma ilha de selvagens, de pessoas fora da civilização ocidental, ia lá e construiu uma igreja. Construiu um templo. E depois daquilo estar construído, os nativos perguntavam um para o outro: então nós agora temos de ir lá quantas vezes? Para evitar ir para o inferno. E o outro respondeu-lhe: todos os domingos, para o resto da nossa vida. E eu disse: só pode estar a brincar. Alguém que pense isso, eu tenho de ir para que Deus se agrade de mim, é uma ideia completamente estranha à palavra de Deus. O que é a igreja, então? A igreja é um corpo espiritual, uma família espiritual, o corpo de Cristo, composto por todos os que creem no Evangelho da graça de Deus. E vamos, ao fim de meia hora quase, ler uma passagem em 1 Coríntios 12:13. Eu vou ler rapidamente estas passagens. Por uma questão de tempo não vou ler várias, não vou estar à espera que todos cheguem lá, mas podendo, acompanhem. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos,
quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Gálatas 3, 26 a 28. Porque todos sois filhos de Deus, penso que é essa a passagem. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É assim que se torna filho de Deus. É crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E por todos, quantos fostes batizados em Cristo, que é através da conversão, de quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando somos selados com o Espírito Santo da promessa, ele diz que todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E Efésios 1, um bocadinho mais à frente, 22 e 23, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é um corpo, é uma família, não é uma organização, se bem que deve ser organizada. Não é um edifício, se bem que reúne-se, congrega-se num edifício. As igrejas locais, como esta, em Fontainhas, é a expressão visível da igreja e reúne-se regularmente num determinado lugar para expressar a sua fé, para anunciar o Evangelho, para nos estimularmos, como diz uma passagem, estimularmos às boas obras e também para nos exortarmos uns aos outros. E sabem o que é que diz essa expressão? Penso que é Hebreus. Exortai-vos uns aos outros. Qual é a expressão que vem a seguir? Exortai-vos uns aos outros? Quantas vezes por semana? Todos os dias. Todos os dias. Ou seja, isto ser igreja não é... Olha, vou um domingo e desculpem lá, se vamos só ao domingo à igreja, estamos a fazer de conta que somos igreja. É só fazer de conta. O que é ser igreja? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, Romanos 16:1. O que é que o crente faz na igreja? Serve. Agora, como? Há várias passagens. Romanos 12, 4 a 6, o apóstolo Paulo dá aqui vários ministérios. E nós devemos pensar, o que é que eu posso fazer? É só pregar? É só cantar aqui à frente? Só fazer algo de destaque? Não, há muita coisa. O principal é feito na invisibilidade. Porque assim como Romanos 12, 4 a 6, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Até ao versículo 8. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Várias coisas que se podem fazer em igreja, enquanto membros da igreja. 1 Coríntios 12, 7... Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Devo salientar que alguns destes dons não estão em vigor hoje. Há uma razão para isso. Não é agora o momento para o governo, mas só para ninguém ficar aqui a pensar que vamos andar aqui a curar as pessoas. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Efésios 4, 11 a 12, diz que Paulo diz
Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esta passagem já está repetida. Esta, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Vários ministérios que se podem fazer. Não há só um. Porque se a igreja for só aquela horinha que se passa aqui, e que as pessoas vêm e há um pregador que prega, aí se calhar podemos dizer que há só um dom. É o único. Também o dom de convidar um pregador. O dom de abrir a porta. Mas a igreja é muito mais do que isso. E vimos, há muita coisa que podemos fazer. Lá está, temos liderança, supervisão, temos os anciãos, temos o ensino, a doutrina. Se não está propriamente por ordem de importância, porque tudo é importante. Evangelizar. Há pessoas que têm dom, que têm uma capacidade para ensinar, e outras têm para evangelizar, para apresentar o Evangelho. Exortar e encorajar. Discipulado, ajudar os crentes mais jovens nas suas lutas, nas suas dúvidas. Isto também é importante. Com as crianças, com os adolescentes e com os jovens, com as mulheres, oração, isso todos podem fazer. Mesmo o crente mais, entre aspas, incapaz do ponto de vista físico, pode fazê-lo. Eu lembro-me várias vezes nos cultos online, o nosso irmão Albano dizia sempre que orava pelos irmãos, e ele não tinha grande capacidade física. Nós temos outras capacidades físicas que ele não tem, mas ele pode orar, e todos nós podemos orar. O louvor, dons artísticos, não necessariamente cantar, tocar, mas outros dons artísticos, como a Raquel, que tem um dom natural ou espiritual, agora não vou discutir, para a arte, para desenho, para a pintura. A hospitalidade, receber os crentes nas suas casas. Há pessoas que têm essa capacidade, são particularmente dotadas nisso. Visitar irmãos. É difícil. E há muitas pessoas aqui que precisam. Eu já o fiz mais do que faço agora. Por vezes vou visitar alguns irmãos, mas todos nós podemos fazer isso. Há pessoas, e vocês sabem, não preciso dizer os nomes, mas sabem que há pessoas que estão sozinhas, há pessoas que não vêm cá, não estão aqui connosco porque não podem. E se calhar podemos nós ir lá e lembrá-los de que eles são importantes. Se é que são importantes para nós. E deviam ser. Socorros, ajudar quem precisa, pode ser até financeiramente. Há pessoas que passam dificuldades e nós devemos estar atentos também a isso. Ou pode ser financeiro, ou porque tem uma vida complicada e é triste quando tem de ser pessoas de fora desta família que vão ajudá-las. A conservação deste edifício, a manutenção, a gestão material de tudo. E quando digo a conservação, a manutenção, a limpeza, tudo, a gestão de coisas materiais, tudo isto é importante. As finanças, tudo isto é importante. Agora, só um pormenor, uma curiosidade. Febe, será que é diaconisa? Alguns gostam de ler. Eu não sei se... Eu penso que é na Almeida Corrigida Fiel. Pedro, podes ver, por favor, em Romanos 16:1. Se alguém diz... Romanos depois Febe... Alguém tem algo diferente de a qual serve?
Vejam lá, se alguém tem. Eu penso que há versões que têm isso. Serva? Serva. Exatamente, serva. É isso mesmo, é isso mesmo. Serva. Ou seja, não diz a qual serva, mas diz que ela é serva. E a palavra no original, nossa irmã serva, é diácono. Lá está. Quem tem estado à quinta-feira sabe que eu gosto do grego, eu gosto de ver a palavra no grego. E nesta aqui, diácono é de onde vem diácono. E alguns gostam de atribuir às irmãs papéis na igreja iguais aos dos irmãos. E a Bíblia é clara quanto a isso. Não são os mesmos. E alguns, na ânsia de pôr as mulheres como apóstolas, vamos buscar aquela passagem de, penso que é de Júnia, e diz que ela que fala em Romanos 16. E foram, deixem só ver Romanos 16, é que é a mesma passagem. Saudai, exatamente, 16:7. Saudai Andrónico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Alguns querem dizer que Júnia era uma mulher, penso que seria um homem, mas também não é isso que é importante. Mas há pessoas que querem a toda a força pôr o feminino em lugares que Deus não destinou. Mas sabe uma coisa? Há pessoas que estão muito preocupadas com títulos. E nós falámos bastante disso na quinta-feira, às quintas-feiras. Mas o apóstolo Paulo não estava minimamente preocupado com títulos de apóstolo. Alguns estão muito preocupados com o título de bispo, de pastor, de apóstolo, sim, apóstolo e de tudo e mais alguma coisa. Profeta. Mas tenho a certeza absoluta de que diaconisa era a coisa que menos lhe importava. Febe, a coisa que menos lhe importava era ser chamada diaconisa ou não. Sabem o que é que ela certamente gostava que lhe chamassem? O que é que gostava que lhe chamassem? Está ali. O que é que está ali? Não, antes. Irmã, certamente gostava que... Isso serve também. O foco dela era servir, não um título. Que reconhecimento é que eu vou ter? E eu já mencionei esta frase até há pouco tempo, no final de uma mensagem, penso que do nosso irmão Francisco. Harry Truman, um presidente dos Estados Unidos, disse: é incrível o que tu podes fazer se não te importas com quem recebe o crédito. Se o teu foco não for o que é que eu ganho com isto, que prestígio é que eu vou ter, que reconhecimento é que eu vou ter, não há limite para o que tu podes fazer. Agora, igreja quê? O que é que vem a seguir a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, não é? Mas há nomes que até me dão vergonha alheia. Eu encontrei listas com centenas, mas alguns são completamente ridículos e até desonram o nome de Deus. Nós temos uma aqui bem perto, não é? Chamada Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Bênção Mundial Fogo de Poder, Igreja Pentecostal Santuário de Milagres, Igreja Cristã do Evangelho Completo. E esta há aqui em Portugal, aqui em Vila Nova de Gaia, há uma que tem esta aqui, tem o Evangelho Completo. Eu não acuso o toque, mas se calhar é em relação a alguns como eu, que dizem que o ensino para a Igreja encontramos nas epístolas de Paulo, e alguns se calhar querem fazer crer, não, é a Bíblia toda, e depois aplica-se a Bíblia toda para nós, mesmo passagens que claramente não nos dizem respeito. Igreja congregacional, exigimos a graça de Deus, ou seja, pegam a Deus pelos colarinhos e dizem, tu tens de dar porque tu prometeste. Igreja das bailarinas da valsa divina, esta aqui nós também conhecemos bem, os elders, não é? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja 7 Trombetas do Apocalipse, e também temos a Igreja de fulano. Olha, aquele vai à igreja ou a igreja da...
E às vezes pode-nos sair. Já me saiu também. Olha, fulano, ele é da igreja para ajudar a localizar as pessoas. Mas não são termos bíblicos. Nós temos também aqui em Portugal a Igreja Luterana, a Lusitana, a Congregacional, a Presbiteriana, a Batista, a Igreja dos Irmãos. Penso que a designação aqui até é a Igreja dos Irmãos, não é? Em termos de denominação, tem esse nome. Igreja Metodista, Igreja de Cristo, Assembleia de Deus, também há a Hillsong de Portugal, entre tantas outras, e Igreja Evangélica. Eu pessoalmente evito o termo. Sei que temos ali, não estou a dizer, olha, vamos tirar, porque quem conhece esta igreja aqui em São João da Madeira, penso eu, e espero eu, que perceba que nada temos que ver com os evangélicos que se ouve falar aí, daqueles, como aquele pastor que foi completamente enxovalhado na televisão porque explora pessoas desgraçadas, coitadas, cobrando-lhes rendas altíssimas. E diz-se pastor evangélico, e depois anda com aquela, penso que é o yamuka, hebraico, na cabeça. É toda uma confusão pegada. Essas pessoas desacreditam o nome evangélico. E nós gostamos do nome evangélico porque pregamos o Evangelho da graça de Deus. E custa-nos ver este termo manchado por pessoas que não deveriam usar. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. Nesta passagem que acabamos de ver, que Febe serve onde? Na igreja quê? Igreja metodista, igreja presbiteriana. O que diz lá é a igreja que está em. A igreja que está em. Esse é o termo que Paulo usa. Também quando escreve aos Coríntios, a igreja de Deus que está em. Quando escreve aos Gálatas, diz às igrejas da Galácia. E aos Tessalonicenses, à igreja dos. Os termos bíblicos, podemos usar igreja de Deus, sim, porque é bíblico, está ali 1 Coríntios 1, 2, mas igreja em, ou igreja que está em, ou igreja de São João da Madeira. Faz confusão com outros. Não, eles é que estão em erro. Nós somos a igreja corpo de Cristo. A única igreja que Deus reconhece hoje. Não reconhece qualquer outro conjunto de pessoas que digam que se chamem igreja. Deus não reconhece, porque Deus só tem a igreja corpo de Cristo aqui na Terra. Então a pergunta é: queres fazer parte desta igreja? A primeira coisa que tens de fazer é crer no Evangelho da graça de Deus. Crer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos teus pecados. Que Deus vendo o teu estado de inimizade para com Ele, vendo o estado irremediável de perdição, enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo para morrer a morte que tu merecias. E quando tu aceitas este Evangelho da graça de Deus, esta mensagem, tomas para ti, passas a pertencer à Igreja Corpo de Cristo. E claro que depois Deus não quer que fiques por aí. Não deseja. Alguém que eu aceitei o Evangelho da graça de Deus e agora está feito, está resolvido o meu problema, siga a minha vida como se nada fosse. Isso não é isso que Deus quer. Deus quer certamente que te congregues com outros crentes. Que te envolvas nas atividades da igreja. Porque é algo que me deixa triste. Cada um sabe de si, cada um sabe as suas razões. Terá as suas razões, ou pensa que tem as suas razões. Mas fico sempre triste quando há eventos que são organizados e alguns não sentem desejo, ou até já ouvi, eu tentei esclarecer essa pessoa, pensava que não era para ela, que era só para alguns. Não. Tudo o que se faz aqui é para todos. O estudo bíblico não é só para alguns. As reuniões de terça-feira não são só para alguns. Claro que há alguns que têm mais dificuldades.
A ceia do Senhor é para todos os crentes, não é só para alguns. Participar na ceia do Senhor é algo que não vou dizer não quero que ninguém se sinta mal, mas por um lado é bom que se sintam mal. Aqueles que são crentes, aqueles que dizem que foram comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo e se sentem bem, domingo após domingo, não estarem presentes na celebração da coisa mais importante que lhes aconteceu, apenas me entristeço por isso. Falar aos outros, isto é bom para mim, eu quero que os outros também saibam. E isso depois também traz sobre nós uma responsabilidade. Vivermos conforme, de uma forma digna do Evangelho, da graça de Deus, da vocação com que fomos chamados. Orar pelos crentes e também pelos descrentes. Apoiar, ajudar os necessitados. Estar atentos às necessidades dos outros. Não é eu tenho a minha vida, o outro tem a sua vida. Como é que é a expressão? Somos todos irmãos, mas cada um come em sua casa, não é? Uma expressão assim engraçada, não é? Aqui, devemos ser uma família. E devemos aprender e crescer na palavra. Precisamos de aprender mais. E devemos ter esse desejo de aprender mais. E também termos comunhão uns com os outros. Desenvolver relacionamentos cristãos. E eu fico triste também quando pessoas crentes, ou que se dizem crentes, pouca relação têm com os outros crentes, com aqueles com quem vão passar a eternidade. E os seus relacionamentos é com pessoas que não conhecem a Deus, que não querem nada com Deus. E o salmista dizia: companheiro, sou daqueles que te temem e guardam a tua palavra. E deve ser esse também o nosso desejo. Sim, cheguei ao fim. E quero que cada um pense que ideias erradas tem de igreja no